Bom, a partir de hoje eu vou fazer o possível para estar ao vivo todo dia pelo Instagram. E daí eu vou colocar no YouTube também, se você quiser ver pelo YouTube. Eu vou estar todo dia entre 7, no máximo 7 e 5, que nem hoje eu trazei porque é a primeira vez, enfim. Mas todos os dias às 7 horas eu vou estar aqui pra gente poder estar falando sobre Jesus, né? Quem já me acompanha pode acompanhar online, se quiser mandar uma pergunta, se quiser falar qualquer coisa. Às 7 horas eu vou estar aqui. Se algum dia eu não for estar, eu vou avisar antes. Bom, e depois eu vou pôr no YouTube também. Pra quem já tá acostumado, eu vou continuar mandando no WhatsApp pra quem já tá acostumado também. Hoje eu quero falar sobre como ler a Bíblia em 1 minuto. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ler a Bíblia, porque ela é exatamente um manual de instrução para nossa vida. Ela é a própria biografia de Deus. Ela lá na Bíblia, nessa Bíblia tem tudo que a gente precisa, né, para todos os dias, para nossa vida, enfim. Bom, e hoje eu quero te dar duas sugestões para ler a Bíblia em 1 minuto. A primeira sugestão é você baixar o aplicativo que chama YouVersion. Não sei se dá para ver aí. YouVersion. E aí, no aplicativo, ele já fala, bom dia, Janaína. Vai falar, bom dia, seu nome. E tem essa fotinha. E daí, todos os dias, ele vai te dar um versículo. E você demora 1 minuto ou menos para ler esse versículo. E tem uma fotinha se você quiser pôr no Instagram. Melhor forma de você crescer em conhecimento é multiplicar esse conhecimento e transferir para outras pessoas, né? E aí você vai ler o versículo do dia. O de hoje fala assim, 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? E daí, o que você vai fazer com esse versículo? Você vai ficar o dia todo meditando esse versículo. Então, hoje, melhor coisa, ou aquele dia antes de ontem, eu falei sobre orar em 5 minutos. Isso é super legal. E a segunda melhor coisa é você ler pelo menos um versículo por dia. E daí você acorda e você vai ler o versículo. Ora, quem é que há de maltratar se for zeloso do que é bom? Aí você pega esse versículo, você tira um print, coloca no seu WhatsApp, coloca no Instagram, coloca onde você puder, o máximo de lugares possíveis, para você meditar nesse versículo o dia todo. Então, a Bíblia tá falando assim, eu vou ser zeloso, quem vai me maltratar se eu for zeloso com o que é bom, se eu cuidar do que é bom. E nesse próprio aplicativo você consegue escolher a versão que você quer, formas diferentes de falar o mesmo versículo, e você vai ficar o dia todo. Ninguém vai me maltratar se eu cuidar daquilo que é bom, se eu cuidar da palavra de Deus, eu não vou ser maltratado. Se eu agir com bondade, eu não vou ser maltratada, né? Se eu tiver um coração bom, eu não vou ser maltratada. Você fica o dia todo meditando aquele versículo, levando aquele versículo em consideração e até de noite, antes de dormir, você vai ler o mesmo versículo. Se for possível, você vai meditar tanto nele que você vai decorar ele. E você vai saber, a hora que você passar por uma dificuldade, você for maltratado, você vai lembrar desse versículo. 1 Pedro 3,13 fala que se eu for zeloso com o que é bom, eu não serei maltratado. Você vai guardar o seu coração nessa palavra. Isso vai só te agregar conhecimento, agregar poder. Quando uma vez eu comecei a fazer um seminário, né, que estuda a Bíblia e tal. E daí tinha um mês de estudo do livro de Mateus. A gente tinha um mês para ler o livro de Mateus e por muitas loucuras eu não li o livro de Mateus. E até o dia da prova, no dia da prova ele perguntou, você leu o livro? E você ter lido o livro e contava pontos, né? E daí o que eu fiz? Um dia antes da prova, eu li o livro de Mateus inteiro, tipo, ou quase inteiro. Eu li muito do livro, tipo, quase inteiro. E não agregou em nada em conhecimento pra mim, nem poder, nem nada. Então eu creio que você ler pelo menos um versículo e meditando nele e guardando ele no seu coração vale muito mais do que ler um livro inteiro em um dia. Bom, e a segunda forma, que é a que eu uso, que eu gosto, se você for ler um versículo, eu leio um pouquinho mais. Mas se você for decidir gastar 1 minuto, é sério, esse 1 minuto é muito precioso. Porque ele vai guardar no seu coração. Eu sugiro que você comece por Provérbios. Porque Provérbios, ele tem versículos que às vezes eles são bem enfáticos. Um versículo só, ele tem bastante ênfase, né? Então, por exemplo, eu vou começar por Provérbios. Vou pegar minha Bíblia. Se você tem uma dessa de papel, isso é super legal, porque a Bíblia de papel, ela nunca perde o poder. Vamos lá. E aí, você vai começar pelo capítulo 1, e aí você vai começar pelo versículo 2, porque o primeiro ele só dá Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Você pode começar pelo 1. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, quem era Salomão? Ele era filho de Davi e ele era rei de Israel. Primeira coisa que eu já sei. Então, o primeiro dia, eu já descobri que o livro de Provérbios... Então, eu vou meditar sobre isso. Aí eu tô lá na hora do meu almoço, vou pôr no Google, Provérbios, vou procurar conhecer sobre Provérbios. Aí no dia seguinte, versículo 2.
para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderem as palavras de prudência. Então, no segundo dia, eu já sei que Provérbios foi escrito por Salomão e que ele foi escrito para que eu possa conhecer a sabedoria e instrução e para entender as palavras de prudência. Então, no segundo versículo, eu já sei sobre por quem foi que escreveu Provérbios e por que ele foi escrito, né? Isso é super legal. Então, que você possa ler pelo menos um versículo por dia, isso só vai te agregar, só vai crescer, né? E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Não tem como a gente não ser transformado pela palavra, né? Não tem como a gente crescer em Deus, crescer em conhecimento, crescer em caráter, sem conhecer a palavra. E o livro de Provérbios é excelente. É um ótimo começo. Um versículo por dia pode mudar a sua vida. Que você tenha um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau.